E para nós resistirmos o mal, nós temos hoje Jesus Cristo, aleluia, que a Bíblia mesmo fala que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Então eu posso, irmãos, não tem situação que é maior que você não, nesse sentido não tem, irmãos. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Esse texto também, que ele é bem até conhecido, não é? Já ministrei ele também, então várias vezes já escutei tantas ministrações sobre ele, que edifica muito as nossas vidas, e nós podemos tirar diversas lições, mas eu quero falar um pouquinho só de Abacuque, que é um profeta que ele vivenciou um tempo da escravidão do povo cativo em Babilônia, onde o exército babilônico, não é, se tornou um dos exércitos poderosos também da época. Eles derrotaram aqui nessa passagem os sírios, então eles também se unificaram, aí depois vieram para cima do povo de Deus. Por que eles vieram para cima do povo de Deus? Porque Deus tinha avisado que se o povo deixasse de crer, de obedecer, de não olhar os mandamentos, a palavra do Senhor, de praticá-las, porque o Senhor sempre disse que se nós guardarmos as palavras dele, nós vamos o quê? Prosperar. Eu digo prosperar em todas as áreas, na presença de Deus, na fé, na comunhão com Ele. O mal que virá sobre nós vamos prosperar, e este mal não vai prevalecer. Mas dura coisa é que o povo não ouvia isto, eles esqueciam disso facilmente, intertidos naquilo que estavam na época das suas abundâncias, não é? Que estavam colhendo com situações financeiras boas, com um bom reinado, enfim, mas o povo tinha esse problema, se esquecia de Deus, se deixava por causa dos valores, de repente o coração voltava para outras coisas, mas não a de Deus. E Deus não quer isso, porque Ele sabe que isso é o perigo, e o inimigo, o nosso adversário, rodeia para achar brechas para nos derrotar em todas as coisas. A gente sabe que vai ter aflição, mesmo que o povo com bom governo, mesmo com o povo servindo a Deus, vai ter as lutas, mas nós precisamos entender esse sentido das lutas que nós temos. Sentido das lutas: eu posso sofrer luta por desobediência, e eu posso sofrer lutas pela obediência também, para que eu seja desobediente, não é? As lutas quando eu estou servindo ao Senhor, não é que eu estou sendo uma pessoa que é liberta, uma pessoa que adora a Deus, uma pessoa que é fiel a Ele, uma pessoa que faz a vontade dEle. Eu vou sofrer lutas e perseguições. Agora, quando eu estou no pecado, que eu não obedeço a Deus, eu não estou sofrendo perseguição, estou sofrendo aquilo que Deus falou: 2 caminhos eu te proponho, o bem ou o mal, escolhe o bem. Mas se for o caminho do mal, da desobediência, leva para o mal, e nós ficamos escravos dessas coisas que nos aprisionam. Aí vem a situação, aí muitas vezes, por exemplo, se a gente não é fiel nas finanças com o Senhor, na nossa administração, vem os gafanhotos, vem os devoradores na nossa lavoura, vem os gafanhotos. Vou falar agora na palavra bem clara de hoje: vem a porta de emprego se fechando, de repente você está no emprego, é mandado embora, de repente acontece as coisas vão, não é, quebrando em casa, as coisas não vão dando certo, o comércio não dá certo, as coisas começam a piorar. Agora, porque eu não estou sendo fiel com o Senhor, buscando a Deus como se deveria, deixando alguma brecha aberta, onde Deus já tinha avisado, porque é importante nós estarmos atentos naquilo que o Senhor fala. Se nós não estivermos atentos, o inimigo sabe, e ele vem em cima e dá direito para ele, porque aqui o Abacuque, ele presenciou uma desgraça, uma coisa, ele estava com medo da Babilônia acabar com o povo de Deus. Você for ver aqui, que não dá para ler tudo agora devido ao tempo do culto, mas aqui fala resumidamente que ele clama a Deus, mas ele vai lá se queixar. Não é que ele está reclamando, a queixa dele não é reclamação, mas ele apresenta uma queixa diante de Deus, falando: Senhor, como que pode? Eu sei que o Senhor vai nos
está escolhendo esse povo, deu poder, deu autoridade para eles. Olha que Deus deixou, deu autoridade por causa da nossa desobediência, porque o povo se virou contra Deus, porque o povo esqueceu do Senhor. Mas Senhor, eles são gente más. E aí ele começa a fazer uma queixa, mas de medo, não é? E ele fala, meu Deus, como é que pode? E ele começa a orar, ele pede a Deus uma graça, uma direção, uma resposta, a misericórdia. Irmãos, graças a Jesus, que o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso e piedoso. Mas aqui mostra, irmãos, que o povo não deixou de ter consequências, iam morrer, mas não todos, porque ainda Deus, Ele guarda a promessa, amém? E Ele sempre acredita que tem um que possa se voltar a Ele. E o povo aprendia com essas coisas de escravidão, com essas coisas do inimigo. De repente construía uma cidade, mas vinha o inimigo e destruía. Por que destruía? Porque esquecia de guardar as palavras do nosso Deus. É aquela velha historinha, nós estamos aqui na igreja pedindo a Deus as coisas, aí a gente começa a ir bem, aí vai bem ali, aí depois começa a trocar as prioridades, não ora mais como deveria, não faz mais como, né? Não deixa de ser fiel em alguma coisa. E não é, quando fala fidelidade, é na sua totalidade de 100%, porque Deus, Ele é 100% nas nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia. E até mais do que 100%, por isso que está escrito que Ele fala, eu gosto de fazer mais do que vocês pensam e mais do que vocês imaginam. Deus gosta de dar para nós mais do que nós pedimos e pensamos. Quando você pede algo para Deus, Ele já está ali amando para te dar algo e te surpreender, porque é o amor dEle. Ele quer te deixar pasmo. Por isso que a palavra fala, não pasme nem se espante mesmo, porque o que Deus faz é muito grande, aleluia. Ele quer te ver sorrindo, Ele quer te ver adorando, mas o inimigo não quer isso, o inimigo quer atacar você. Agora nós precisamos vigiar, cabe a nós vigiarmos, tomarmos cuidado, porque a palavra é bem clara. Se nós guardarmos ela, o que Deus falou para Josué? Falou o quê? Josué, é o seguinte, vai vir luta, a muralha aí é grande, você vai ser inibido. Além disso, tem mais de 40 exércitos para você derrotar aí, não é só atravessar as muralhas. Josué vai ter que, você vai ter que aguentar com a incredulidade do povo, eles vão duvidar da sua autoridade, eu vou pedir coisas malucas, vai marchar 7 vezes diante daquela muralha, e vai ser coisa maluca, vai dar ansiedade no povo, vai falar, que coisa é essa? Porque as coisas são difíceis. Você, quando tem um desafio grande, você quer avançar, primeiro você vai combater os seus inimigos mais próximos, para depois combater o seu adversário que está diante de você. Então primeiro nós combatemos a nós mesmos, até porque foi uma palavra que Deus falou para Josué, e Moisés já tinha avisado ele, falando, olha, você vai ter que ser corajoso, forte e fiel na palavra de Deus, mas essa coragem vai prevalecer em você se você for fiel, amém? Como Moisés também foi, como eu fui. Você viu as dificuldades, vocês viram quanto BO deram aqui, viu que nós vagamos 40 anos no deserto para poder chegar nessa terra prometida. Então, primeiro os nossos inimigos, você vai ter que vigiar, e Deus vem, visita Josué, Josué ouve diretamente a voz do Senhor, falando, seja forte, mas não se esqueça de fazer conforme as minhas palavras, porque ela te dará vida, te dará vitória, e você vai entender os momentos que vai passar, amém, irmãos? Irmãos, olha, é uma mensagem que a gente ouve, é tão simples isso, mas eu vou falar para você, irmãos, eu falo por mim. Às vezes eu falo assim, meu Deus, essa cabecinha aqui é oca demais. Eu falo, meu Deus, não pode ser oca não. Não é? A gente precisa confiar no Senhor para deixar de chorar. Às vezes por coisa que você está chorando que você não está vendo. Às vezes não está tendo fé. E o que Josué precisava também é ter fé. Amém? Porque uma coisa, irmãos, é a gente chegar aqui e descer um poder de Deus maravilhoso e ouvir uma boa palavra, você se alegra, você sai daqui assim, chega lá fora, as notícias correm e o baque vem alto, porque o inimigo está prontinho e o problema está prontinho para falar, deixa esse cara agora que, né, deixa eu pegar esse servo de Deus aí, vamos ver se é servo mesmo, porque eu vou apertar o caldo.
E aí a pessoa se esquece e começa a chorar como se parece que veio no culto e não recebeu nada. Parece que veio diante da presença de Deus e não recebeu nada. Este era o problema do povo. Eles viam milagres, mas esqueciam fáceis. Parece que não. Deus abriu o mar, tá bom, atravessou, matou os egípcios, tá, agora estão morrendo de fome. Não vai acontecer. Gente, se abriu o mar, Deus não tem condição de. E não levou para lá sabendo do que ia passar, que é um deserto, e Deus deu um mantimento. Não é? E a água. Então, irmãos, a situação que nós passamos, precisamos entender, porque Deus tratou o povo no deserto para ensiná-los, porque tudo é uma consequência que a gente passa. Houve 400 anos de escravidão, certo? Não é? Porque deixaram de servir a Deus, de adorar. Aí sai de lá, você já não vai direto para a terra prometida. Você percebe que tem uma passagem e um processo. O Márcio teve aqui domingo, nosso querido irmão Márcio, teve aqui e trouxe a palavra sobre o tempo de todas as coisas para nós colhermos, para nós plantarmos e colhermos. E nós temos consequências no que fazemos. Mas o povo precisava passar no deserto, porque o que Deus fez, e a terra e a bênção era grande. E você vê que lá foram eliminados aqueles que desobedeceram a Deus, se rebelaram. Então Deus, Ele quer que você tenha fé, que você acredite, que você confie, aleluia. E lá foi assim, Josué e tanto Moisés no deserto sabia que estava passando por uma luta, por uns problemas, mas com o propósito de Deus. Mas se fossem fiéis, eles foram bem alertados, e houve uma briga da liderança, lógico, com o povo, para poder falar: não sejam infiéis a Deus, porque senão nós vamos ficar escravos dos inimigos. E graças a Deus esse povo no deserto não ficou escravo de nenhum ataque, não foi levado a cativo, pelo contrário, venceram. Amém, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, às vezes tome isso, pense assim: minha casa não está legal, meus filhos não estão firmes, minha esposa está assim, minha família está assim, mas tem algum guerreiro aí? Amém? Tem algum Moisés, tem algum Josué, hein? Tem algum Paulo, não é? Tem pessoas de fé, aleluia, que pode interceder, mesmo que você segura o baque aí, não é? Glória a Deus, irmãos. Agora, as outras guerras, como foi na época de Davi, como foi em Josué, como foi com Moisés, como foi em tantos outros reis que enfrentaram lutas, que foram perseguidos, mas eles venciam porque estavam fiéis a Deus e não foram derrotados. Está entendendo, irmãos? Aleluia. Deus quer que você tenha fé, Deus quer que você saiba esperar. O deserto foi lugar para esse povo aprender, esperar, ter paciência, confiar, porque tudo foi uma consequência, não era para ser, porque muitos pensaram, saíram de lá, legal, acabou os 400 anos, Deus abriu o mar, acabou com os egípcios, estamos no deserto, agora rapidinho nós chegamos na terra que mana leite e mel. Deus conhecia o coração do povo, não era assim, aleluia, porque ia entrar, irmãos, aqueles que eram adoradores nesta terra, amém? Quem não foi, se você vê a história, você sabe da passagem, foram consumidos. O que Deus falou para Moisés? Falou: não, vai vagar 40 anos até que essa geração se extermine, porque vai entrar Moisés, Caleb e aqueles que creram. Deu para entender, irmãos? Isso me faz lembrar o quê? O que te faz lembrar? Que Jesus veio, a mesma coisa, fez sinais e maravilhas, está fazendo hoje, deu sua vida por nós, faz sinais e maravilhas até hoje, tem nos dado essa rica oportunidade. Nós, por muitas vezes, vivemos igual essas mesmas passagens, entramos no deserto, pastamos algumas coisas, mas, irmãos, vou falar uma coisa para vocês: o reino dos céus é seletivo, e só vai entrar adorador, pessoas fiéis, amém, irmãos? Então, por isso nós temos as histórias, as passagens bíblicas contadas para mostrar o problema do pecado do ser humano e o tão grande amor e a chance enorme que Deus está nos dando, porque Ele nos ama, Ele te ama, amém? Ele ama a gente, Ele gosta, Ele quer você eternamente com Ele, amém? Mas só que para entrar no céu, você precisa vencer essa batalha na terra, e precisa ser fiel, fazendo a vontade dEle. Aleluia, não tem como.
Aleluia, senão nós vamos ficar como o povo viveu, como Jesus, passou aqui, curava, fazia, muitos seguiam, outros não, gostavam enquanto a palavra era boa, mas teve muitos que falaram, não dá para seguir ele não, porque a palavra é dura, é óbvio, a pessoa não queria mudar, porque ela vai confrontar, e esta é a limpeza. Aleluia, quando você está ruim, você toma um remédio, te dão um remédio, alguém gosta aqui de ficar tomando aquelas injeções que dói, que arde, que você tem vontade de sair correndo? Não é, então, mas não dá, você não quer tomar isso todo dia. Nós não queremos, é ruim mesmo. Falo para você que é horrível, não é? Ficar internado no hospital, tomar picada 3x4, fazer aqueles exames de sangue, pica aqui, pica. Eu lembro quando eu tive o princípio de infarto, eu fiquei internado, ela era picada até quase debaixo do calcanhar. Eu falei, meu Deus, isso dói pra caramba. Eu falei, não dá. Mas a palavra de Deus, quando vem no pecado para curar, ela traz essa dor para poder ser curado. E quando você tem cura, você não precisa tomar essas picadas, passar pelo que está passando. Então o povo sofreu muita dor, teve muitas coisas desagradáveis e muitas consequências que tiveram que passar, que não seria necessário, porque Deus não planeja o mal para ninguém. Apenas ele já mostrou, ele já tinha falado desde o princípio, se você for para cá, ou pegar dessa árvore, é mal. Não vai por aí. Deus até hoje nos mostra o caminho do bem e do mal. Aleluia. E para nós resistirmos o mal, nós temos hoje Jesus Cristo. Aleluia. Que a Bíblia mesmo fala que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Então eu posso. Irmãos, não tem situação que é maior que você, não. Nesse sentido não tem, irmãos. Não tem nada do que você... eu não consigo perdoar. É maior que você? Não, se Jesus está em você, você consegue perdoar quem te traiu, a quem pisou na bola com você, a quem foi teu inimigo. Aleluia. Não é? Você consegue perdoar. Você consegue derrotar esses inimigos grandes e coisas que são maiores que você. Porque se Jesus está em nós, já está dizendo, o que está no mundo não é maior. Porque é maior aquele que está em nós. Amém? Aleluia, aleluia. Então eu creio nisso. E então a promessa aqui, o que Deus responde para Abacuque, quando ele vai se queixar, ele vai apresentar isso. Ele estava com medo, porque ele falou, Senhor, não permita que mata todo mundo, vai matar todo mundo. Deus falou, não, eles vão ser castigados, ia morrer, sim, mas não todos. E não morreu aqueles que eu acredito que se arrependeram, não é? Que viram e temeram a Deus, aleluia. E aí quando Abacuque apresenta as queixas dele, ele fala aqui, que eu quero ler com você, em Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Só o primeiro versículo, eu quero mostrar para você a situação. Quando a gente tem uma situação difícil, e a gente está passando coisas que a gente não é curado, que a gente não consegue isso, e vai lá fazer essa queixa com Deus em oração. Mas você viu o que ele fala? Ele fala, mas ele fecha a boca e ele fala, eu vou para um lugar de vigia, eu vou aguardar naquele que me fortalece. Então o que eu preciso saber? Ele falou, porque aqui ele fala o seguinte, Deus, só no capítulo 1, no verso 1, está falando assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, que é a sentença que Deus ia dar para o povo, que deu para o povo. E no versículo 2, ele fala, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade. Ele começa a abrir a queixa, não vou ler tudo, mas você está entendendo? Irmãos, quantos de nós já não fizemos isso? Eu fiz. Eu já cheguei e falei, Deus, até quando vai essa situação? Parece que eu estou clamando, Pai, o Senhor não responde, não fala nada. Deu para entender? Deus está ouvindo tudo. Porque está bem claro na palavra, se nós não tomarmos posição, não tivermos fé, não agirmos como adoradores, como pessoas que mudam, que quer mudança, que busca a presença de Deus, não se põe na torre de vigia, não aguarda ver o que o Senhor fala,
A ansiedade toma conta. Ah, não, eu quero resolver o problema do meu jeito. Eu oro, ouvi, sabe? Aí sai fazendo uma coisa para poder, vai tentar pela obra, fazer as coisas pela justiça própria, e aí para poder se aliviar, obras e justiça própria não traz justificação diante de Deus. Nós somos justificados pela graça, pelo esse favor que Deus deu para nós imerecidamente, daquilo que nós não merecemos mesmo, é imerecidamente, porque Deus nos ama, e Ele quer de nós que nós creiamos na sua palavra. E isso que quando está dizendo, quantas vezes já ouviu para crer na palavra de Deus? Mas qual é a atitude que eu tenho que ter para crer? Eu tenho que entregar e mudar. Eu tenho que me mudar, eu tenho que entregar e fazer o que Deus está falando. Amém, irmãos? Eu tenho que fazer isso. Eu não quero carregar este objeto, eu não quero carregar isso aqui. Eu quero carregar isso aqui de uma maneira que seja só com as duas mãos. Deus está falando, não, leva com uma. Ah, mas sabe, não sei o que. Aí você vem, ora por mim, porque sabe, eu estou numa luta, não sei o que. Mas você está carregando com as duas mãos, não muda nunca. E está falando, o que Deus está pedindo? Carrega com uma. Enquanto você não carregar com uma, não vai. Mas com duas é mais fácil. É mais fácil para você. Nós queremos o mais fácil para nós, do nosso jeito, da nossa vontade. Mas nós não queremos do jeito de Deus. É isso que pega. E se Deus está mandando fazer do jeito dele, é porque Ele quer te dar coisas grandes, que você vai poder suportar e administrar. Amém, irmãos? Você vai poder suportar e administrar. Deus quer te mostrar algo. Por isso Abacuque falou, eu vou vigiar. Peraí, Senhor, eu queixei de tudo, até falei que Deus, o Senhor não está me ouvindo, estou gritando violência, não tem resposta nenhuma, eu só estou vendo os inimigos vindo para cima, nós vamos morrer todo mundo, e o Senhor parece que não faz nada. Primeira oração de desespero que muitas vezes nós fazemos. E a gente não enxerga outras coisas. Deu para entender? Uma vez viajando, não sei se meu filho vai lembrar disso, eu tinha um carro prata maior, grande, e ele quebrou. Eu falei, meu Deus do céu, já saí daqui, mas também me falaram, a cabeçada, melhor sair com o outro. Eu estava meio inseguro, mas está vendo? Não, eu fui porque eu queria ir no maior, é mais gostoso dirigir, não sei o que, papapá. Olha como a gente é. E ainda, eu não estava, assim, no fundo eu não estava seguro. Minha esposa falou, tem certeza? Eu falei, vamos. O que aconteceu na viagem? Ai, Jesus. Tive que fazer hora extra no mecânico. Primeiro carro guinchado, quebrou, não sei o que foi lá, não passava, não dava apartar, tinha bateria, mas não pegava o carro. Aí vai de novo, aí foi lá, gasto na viagem. Oh, meu Deus, glória a Deus. Estou andando, aí chove, quebra o limpador de para-brisa. O problema não foi as palhetas, foi o motor do para-brisa. Foi quebrar quase até perto de eu voltar, chegando já para eu voltar. E estava uma chuva, uma época de chuva lascada. Vai vendo os B.O. Quando a gente não escuta, quando a gente cisma, eu escutei na verdade, mas quando a gente, diga comigo, teima, viu? Teimosia. E aí Deus vai tratar. Aí esse carro, mas eu fiquei tão nervoso quando ele quebrou isso, que eu falei, meu Deus, já fiquei e levei o carro na casa do chapéu para arrumar isso daí. Agora me quebra isso, perto de voltar com tanta chuva. Eu falei, como é que eu vou viajar sem funcionar o negócio? E aí fui no alto e falei, rapaz, isso aí tem uma peça. Ele falou, quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei, vou embora daqui já no dia, daqui um dia. Ele falou, leva 3 dias só para eu tentar recondicionar. Eu falei, e agora? Não dá para ficar mais 3 dias. E para achar a peça, ninguém tinha. Fui até em desmanche, conheci lugares lá que até em desmanche ninguém tinha. O que aconteceu? Tive que olhar no dia da viagem, ou seja, teve um transtorno. Não passei como deveria passear, mas deu ainda para se divertir, porque o local tinha algumas coisas que eu podia fazer sem sair, mas o bom de onde eu fui era sair. Mas tinha sido avisado, por que você não vai com o outro? Porque aí eu arrumaria as outras coisas e teria mais certeza, né? Ou quebra por aqui mesmo, você não tem o BO na estrada, porque fica tudo mais caro. Você entende, irmãos? Às vezes Deus está falando, não vai por aqui, carrega com
com uma mão só, não vai com as duas não. Tá? Ah, mas duas é mais fácil. Ah, eu vou com aquele porque é melhor. Aí eu fiquei tão nervoso, que eu ainda tive mais um prejuízo. Sabe o que eu fiz? No meio da estrada, quando quebrou aquilo, eu fiquei nervoso. Fui lá, dei um murro no capô do carro, na lateral do carro, amassou. Pronto, gasta com funilaria também, bem feito. Lá. Tem certas coisas, irmãos, que a gente tem que colocar lá e olhar. E só, você fixa ali e fala assim, isto vai mudar. Eu assisti uma vez, não assisti não, estava num culto, né? E eu lembro muito bem isso na minha mocidade ainda. Não estava tão firme, mas tem certas coisas, olha como que é. E um pregador, um pastor, ele falou assim, bate uma foto dessa situação que você vê. Não, ele falou assim, tá vendo essa situação que você está sempre na tua cara mostrando que não tem jeito? Por exemplo, a tua família, como você queria que ela fosse? A tua situação financeira, como você queria que ela fosse? Isso aqui. Então, bate aquilo, a foto, veja você naquilo, já registra, porque você está batendo a foto daquilo que você está imaginando, certo? Amém? Não é igual você sonhasse assim, visse todo aquele negócio, bate a foto. E todo dia declara aquilo e ora por aquilo. E tenha fé. E é verdade, você tem que determinar, olhar e falar, isto vai acontecer. Em nome de Jesus. Jesus falou isso em Marcos 11, 22, 23. Se você falar e acreditar e não duvidar, será assim. Amém, irmãos? Não estou pegando esse texto isolado, porque Jesus falou com um propósito, estava uma lição ali, que certas coisas acontecem e vai dentro da vontade de Deus, lógico, para você acontecer aquilo. Em João, 1 João, não lembro mais o capítulo, mas vai falar assim, se você pede algo segundo a vontade dele e sabendo que é da vontade dele, então vai acontecer. E eu provei essa palavra quando eu estava namorando com a minha esposa, quando eu estava gostando dela. Eu falei, Senhor, vai ser isso mesmo? Tá, então eu quero ter uma família assim. Eu lembrei daquela pregação, bati a foto. Olha só o que eu estou vivendo hoje, glória a Deus. Amém, irmãos? Mais do que eu imaginei. Aleluia. Mais do que eu imaginei. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe o que eu imaginei? Eu falo para minha esposa, eu falo, ela sabe disso, eu já falei. Falei assim, sabe, eu imagino assim, que o dia que eu namorasse, eu ia namorar com uma mulher loira. Não veio moreno. Eu falo, tá bom demais, Senhor. É mais do que eu pensei. É melhor estar na vontade de Deus. Por isso eu gosto de lembrar quando Jesus falou, Pai, seja feita a tua vontade. É a melhor coisa, irmãos. Deus não está sendo mandão na sua vida nesse ponto. Não é isso. Ele quer realizar sim os seus desejos. Você está aqui para ser um vencedor próspero, mas Ele só quer te colocar no caminho certo com fidelidade, e Ele prova os nossos corações para ver se a gente não larga, não desvia e é digno de entrar no céu. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.